Senhor, estamos com a sua palavra aberta, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos que teu Espírito Santo, assim como falaste ao meu coração, fale ao coração da tua igreja nessa noite. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Do verso 1 ao verso 3 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque dareis chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Samaria estava com fome, estava passando por dificuldade. Samaria estava com extrema pobreza, extrema fome. E Acabe chamou Obadias. Obadias era um mordomo, era como se fosse nos dias de hoje um diácono, alguém pronto para servir. E quem era esse camarada chamado Obadias? Nos versos seguintes, diz o seguinte: Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Olha que tremendo, o homem arriscar sua vida para proteger 100 profetas, para proteger 100 homens de Deus. De 50 em 50, ele fez uma cova e colocou ali 100 homens e os ajudava com pão e com água. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem intercedido pelo seu pastor? Você tem dado pão e água para o seu pastor? Eram profetas, eram homens de Deus, eram homens que eram perseguidos por Jezabel. E Obadias, aquele diácono daquela época, os protegeu, dando pão e água. E Acabe vai procurar, e Elias vai procurar logo quem? Obadias. E aí no verso 5 diz: disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida e os cavalos e os mulos, e não percamos todos os animais. Acabe estava preocupado com os animais, que a Sociedade Protetiva dos Animais não me julgue, mas Acabe estava preocupado mais com os animais do que com o ser humano, com o homem, com o ser, com a pessoa, com o povo. Ele estava preocupado mais com os animais, buscar erva para que salvemos a vida dos cavalos. Aonde está a sua preocupação hoje em dia? Aonde está a sua preocupação? O que você tem se preocupado? Com que você tem se preocupado? Irmãos, eu vi uma cena linda essa semana, e olha que eu sou capelão. Lá no Rio de Janeiro eu fiz o curso de capelania, e eu só não porque eu não tenho jeito para tocar instrumento, né? Mas aquilo me tocou muito. Eu não sei quem viu aqui, numa UTI, no hospital, entrar várias pessoas tocando violino, e as pessoas chorando do leito do hospital, no dia de Natal, aquelas pessoas tocando violino, de máscara, de EPI, tocando violino. Que coisa mais linda, eu me emocionei ao ver aquilo. Que tipo de preocupação eu tenho tido? Eu fiz, na realidade, assim, só para os irmãos entenderem, eu fiz um curso de capelania extensivo aqui de São Paulo, da Helenivação. A Helenivação é capelã aqui em São Paulo, tem um pastor lá no Rio que fez com ela o curso de capelania, e ele me deu esse curso no hospital evangélico, lá no Rio de Janeiro. Então, eu fiz a extensão do curso da irmã Helenivação.
Então, e aquilo me doeu muito, aquilo, assim, me emocionou muito de ver aquelas pessoas. Eu queria ir lá no hospital evangélico, quando a gente tinha uma capela, e aí a gente, toda última quarta-feira do mês, tinha um coral, eu fazia parte desse coral do hospital evangélico. Olha, eu para fazer parte de coral, né, é complicado, né, porque eu não canto nada, mas eu estava lá, cantava baixinho, né, para minha voz não sobressair. E aí, na última quarta-feira do mês, vinha a organista do coral, botava um teclado e saía nos corredores cantando. E cantavam. Última quarta-feira do mês, a gente saía pelos corredores, e aí os doentezinhos vinham ali caminhando até a porta para ver. E aí as pessoas que estavam acompanhando vinham. E a gente parava na porta de quarto em quarto, cantando, e aquelas pessoas iam se alegrando. Olha que trabalho maravilhoso, eu jamais vou esquecer aquele trabalho que eu durante um ano fiz ali no hospital evangélico. Toda última quarta-feira do mês tinha a tecladista, a gente ia de camisa branca e calça preta e cantava nos corredores, no primeiro, segundo e terceiro andar do hospital, cantávamos nos corredores do hospital. Com o que você tem se preocupado? Quais são as suas preocupações, as suas prioridades? E aí no verso 6 ele diz, repartiram entre si a terra para percorrer, e Acabe foi para a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe, sou eu, vai e dize ao teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, eis que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Que amigo, hein, Elias? Você é, hein? Diga que eu encontrei você e que ele me mate, porque eu salvei os 100 profetas lá na cova, dei pão e água. Ele vai dizer mais à frente. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homem à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação, que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Você quer que eu morra, Elias? Você quer que Acabe me mate? É isso que você quer? Mas o importante disso tudo é que Obadias era um homem, um mordomo obediente. Ele aceitava desafios. Ele não recuava, ele não retrocedia. E aí diz, no verso 12, poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. E aí Elias responde magistralmente, responde de uma forma firme. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se-á com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe a ter com Elias. Nós precisamos honrar nossas palavras. Nós precisamos honrar as nossas palavras. Quando Obadias temeu e teve medo de se apresentar a Acabe e dizer que tinha encontrado Elias, ele achou que Elias podia deixar ele a ver navios, podia deixá-lo de forma
a ficar desprevenido, a ficar alheio, a ficar sozinho. E Elias disse: rapaz, você está lidando com um sujeito homem. Diz para Acabe que eu vou me apresentar a ele, e eu vou me apresentar. Eu sou servo do Senhor, sou homem de Deus, sou profeta do Senhor. Pode dizer a Acabe que eu vou me apresentar. E aí é muito interessante que quando, no verso 16, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. E é importante a gente entender esse verso, um único verso. Vendo-o, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Sabe por quê, irmãos? És tu perturbador de Israel? Porque Elias pregava contra o pecado. Elias pregava contra tudo que estava errado no reino de Israel. Acabe era um homem frouxo, que era mandado pela mulher. Israel nunca teve uma rainha, sempre teve rei. E Jezabel é que mandava em Acabe. Acabe era um homem frouxo, porque Elias pregava contra o pecado, contra as coisas erradas, com tudo aquilo que não vinha da parte de Deus. E aí Acabe diz: és tu perturbador de Israel? Porque quem prega contra o pecado, contra o erro, é perturbador. Não é bem-vindo. Incomoda. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Aonde você tem se alimentado? Qual mesa você tem se servido? Você tem se alimentado na mesa de Jezabel? Você tem se juntado aos profetas de Baal? Ou você prefere ser um perturbador? Pregar contra o pecado, contra as coisas erradas. E aí no verso 20 ele diz: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa pergunta, irmãos, é totalmente radical, cabida e sem resposta, porque quando você não tem resposta, você fica quieto. Elias, quando pergunta, chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que não respondeu? Porque estava compromissado com as coisas erradas. Estava subjugado por um rei equivocado, por uma mulher equivocada, por alguém sem compromisso, alguém que era terror no povo de Israel. O que você tem a dizer para o seu Senhor nessa noite? O que você de casa que está me assistindo tem a dizer para o Senhor nessa noite? Qual é o Deus que você está seguindo? Que Deus você tem seguido? Qual Deus que você segue? Baal ou o Deus Altíssimo? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha só como Elias era único. Irmãos, toda aquela pessoa que prega a verdade, que prega contra o pecado, ela fica sozinha.
ela não é bem vista. Seja onde você for, quando você se posiciona contra o erro, você fica sozinho. Ninguém quer ser seu amigo, porque você se posiciona. Você não come das iguarias do rei. Você não faz parte das iguarias do rei. E ele continua: deem-se-nos, pois 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Olha, 450 contra 1. Eles acharam que estava em vantagem. Nós somos 450, ele é um só. Coitado. Tá maluco. Disse-lhe Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, verso 26, tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-lhe, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando e movimentaram-se ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu lembro do meu pai contando essa história para mim. E meu pai era muito brincalhão, ele: vai lá, ele deve estar dormindo, meditando, passeando, viajando e tal. A primeira pessoa a me contar essa história foi meu pai, a ler essa história comigo. Passado o meio-dia, verso 29, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nada. Deus mudo, calado. Aí entra o grande finale. Entra o mover de Deus. Entra o sobrenatural, entra o agir de Deus, e é esse Deus que nós queremos adorar, exaltar e glorificar. É esse Deus que poupou a vida da nossa igreja durante o ano de 2020. É esse Deus que nos sustentou, é esse Deus que fez com que nós, faltou só 30 quilos, tá, irmãos, para arrecadarmos 1 tonelada de alimento para doarmos às pessoas necessitadas. É esse Deus. Então Elias disse a todo o povo, no verso 30, chegai-vos a mim. Chegai aqui, gente. Meu pai contava essa história. Chega aqui, gente, vem cá, chega aqui. Vem cá, vou fazer uma rodinha aqui, chega aqui. 450, vem cá. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. É importante essa palavra, restaurar. Muita gente quer consertar a vida sem restaurar o altar. Você precisa restaurar o seu altar. Você precisa restaurar a sua vida diante do Senhor. Você precisa ser restaurado. Não adianta você querer continuar fazer a obra do Senhor sem restaurar o seu coração, o seu altar. Primeira coisa que você tem que fazer para se consertar diante do Senhor é restaurar o seu altar. Restaure o seu altar. E Elias restaurou aquele altar que estava em ruínas, estava despedaçado, estava todo quebrado, de tanto povo pular e
pedir a Baal. E aí começa a simbologia, o significado. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Mudança de vida, mudança de nome. Jacó, quando lutou com o anjo do deserto, no Val de Jaboque, qual era o nome dele? Oi? Jacó. E quando ele venceu, o nome dele passou a ser qual? Mudança de vida, mudança de nome, altar restaurado e mudança de vida, mudança de propósito, posicionamento com as coisas de Deus, mudança de vida, altar restaurado e mudança de vida. E aí Elias fala, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Nosso altar precisa ser restaurado em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água e o rego. Três vezes água foram derramadas naquele altar, na lenha. Se nós formos fazer uma exegese, o que representa a água, irmãos? Oi? Jesus. A presença de Cristo estava ali, naquele local. Cristo se fazia presente ali naquele local. Jesus é fonte de água viva. Jesus, ele liberta, ele cura, ele salva, ele santifica, ele restaura. Elias estava inteiramente possuído pelo Espírito Santo naquele momento. Ele estava com toda a autoridade do Senhor naquele momento. No devido tempo, para se apresentar a oferta, verso 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: preste atenção, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, já não é mais Jacó, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Preste atenção que Elias fala em nome do Senhor, ele fez tudo, mas em nome de Cristo, em nome do Senhor, em nome do Deus Altíssimo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não somos absolutamente nada, se não for a misericórdia de Deus de nos usarmos e fazer a vontade dEle na nossa vida. No verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. É somente Deus que transforma o homem, irmão. Não é o pastor Anderson que transforma o homem. Não é o presbítero Claudemir que transforma o homem. Não é o presbítero Tiago que transforma o homem, não é o presbítero Hamilton que transforma o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós não somos nada. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós não somos absolutamente nada.
No verso 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Senhor, o Senhor és Deus, o Senhor és Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Naquela época, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Se Deus não tivesse feito por Elias, eles tinham matado Elias. Então Elias também tinha autoridade de Deus. E isso naquela época, era no Antigo Testamento. E aí que vem assim, que eu creio, irmãos, eu creio que as coisas pequenas, elas podem se tornar grandes na nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente crer no mover do Espírito Santo. As coisas pequenininhas, elas se transformam em grandes. Então disse Elias a Acabe: sobe. Olha só a ordem. Aí Acabe já passa a obedecer Elias de mansinho. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Eram 3 anos sem chover em Israel. O povo passava fome, miséria. Acabe preocupado com os animais, com os cavalos. E Elias diz: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: quem sabe o que é esse moço? Quem pode me dizer? Esse moço de Elias. Oi? Eliseu. Acabou. Boa de Bíblia. E disse ao seu moço, vamos lá, onde eu parei aqui. E disse ao seu, 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Irmãos, você tem ideia do que é subir o Monte Carmelo 7 vezes? Se eu chegar aqui para o Rafael, olha só, nós estamos em Morato. Vai lá em Jundiaí para ver se vem chuva. A pé, não é de trem, não, nem de carro, tá, Rafael? Rafael, você iria lá 7 vezes? Mas Eliseu foi. Subiu o Monte Carmelo 7 vezes. Obediência, irmãos. É claro que eu fiz uma brincadeira com o Rafael, né? Mas é obediência. É estar disposto a fazer a obra do reino de Deus com fé, obedecendo. Nós estudamos hoje na lição de manhã, né, sobre a questão de suportar um ao outro, de amar, do Pai ser o agricultor, Jesus é a videira, nós os ramos, produzir frutos. É obediência, obedecendo. Precisamos ser servos obedientes. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão de um homem. Uma nuvem com a palma da mão. Aqui, ó, a palma da minha mão. Uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus ennegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a estrada de Jezreel.
Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem para a vida dessa igreja, irmãos. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas para isso, a qual Deus eu estou me servindo? A quem eu estou servindo? A quem eu tenho dado prioridade? Quem é o meu Deus? Qual é aquele que eu dou prioridade? Eu tenho restaurado o meu altar? Eu tenho me consertado com Deus? Eu tenho clamado o nome do Senhor Jesus? Eu tenho orado com fé, sabendo que existe uma nuvem pequena que vai transbordar e que vai abençoar essa igreja de forma a que vai chover bênção sem medida na vida dessa igreja, e essa igreja vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Você crê nisso, meus irmãos? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora precisamos ter fé, que essa nuvem venha cair, que ela venha chover, e que possamos ser conhecidos na Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, em Francisco Morato, não como a igreja que fica ao lado do Dom Paco, mas que o Dom Paco que fica ao lado da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter uma vida no altar do Senhor. Nós precisamos buscar respostas aqui, no altar. Você está com problema em casa, da sua vida, no seu trabalho, vem aqui para a igreja. Se ajoelhe diante do altar. Chegue mais cedo no culto da manhã, da escola dominical, no culto da noite. Chegue mais cedo, se ajoelhe, ore, peça ao Senhor. Entre para o seu quarto, feche a porta e se rasgue na presença do Senhor. E chore na presença do Senhor. Restaure o seu altar na presença do Senhor. Mude o seu nome na presença do Senhor. Busque transformação na presença do Senhor. Que as pessoas possam olhar você no seu trabalho, na faculdade, na escola, e falar: essa pessoa, posso contar com ela para o que deve é, porque eu sei que eu vou contar para ela e ela não vai falar para ninguém. Ela vai orar por mim. Ela vai orar pela minha vida. Ela vai orar e Deus vai trazer uma resposta. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu creio. Agora, irmãos, para finalizar o sermão dessa noite, o pastor não pode crer sozinho. O pastor tem que estar com a igreja, crendo com ele, caminhando com ele, e ele com a igreja. Não adianta, irmãos. Não adianta o pastor preparar estudo, reunião de oração, sermão, fazer boletim, liturgia, mas a igreja não está interessada. O que você quer? Que tipo de alimento você quer? Quais são os alimentos? Qual o compromisso que eu quero ter com Deus? Que tipo de compromisso eu quero ter com o Senhor? A qual Deus eu estou servindo? A Baal ou ao Deus Altíssimo? Fica essa reflexão nessa noite. Que o ano de 2021 seja o ano de bênção, seja o ano de frutificação, um ano de conquistas, mas não minha. Não minha, de ninguém aqui,
mas do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso não é jargão não, irmãos. Porque às vezes nós vemos aqui várias pessoas virem aqui na frente e falar a Ele a honra e a glória. Não, todo mundo que vem falar isso aqui na frente, eu tenho certeza que fala de coração. Isso só não pode virar um jargão. A Ele toda a honra e toda... Não, é a Ele mesmo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convém que Ele cresça e que diminua eu. É muito complicado, porque nós, pastores, estudamos 5 anos. Antes de 5 anos, ficamos em observação 3 anos na igreja para saber se temos vocação ou não. Isso é o mínimo que se exige de um candidato. Sendo aprovado pelo conselho, estudamos 5 anos no seminário. Fazemos prova, estudamos com afinco, mais tempo do que uma faculdade. Aí o nosso seminário presbiteriano, ele não é validado pelo MEC. Não tem validação, só serve para a igreja presbiteriana. Aí você quer ser um bacharel em teologia validado pelo MEC. No meu caso, eu fui para o Mackenzie, validei meu diploma de bacharel em teologia. Hoje o meu diploma é válido pelo MEC como faculdade. Aí depois eu tive um sonho. É um desejo. Eu quero fazer mestrado. É algo que pastor presbiteriano tem direito, ganha bolsa, que se não fosse isso, não teria nem condições de passar na calçada do Mackenzie, tá, irmãos? Tá? Pastor presbiteriano tem direito à bolsa no Mackenzie. Então, fiz um mestrado do Mackenzie, Ciências da Religião, os melhores professores do Mackenzie nessa área, e me formei para a honra e glória do Senhor Jesus. Já fui pastor em algumas igrejas. E, de repente, você se vê só. Como o próprio Elias, o perturbador. E, às vezes, a gente fica olhando, por que será? E eu peço a você nessa noite, você que está aqui na igreja, você que está em casa, ore pelo seu pastor. Ore pela vida do seu pastor. Seu pastor não é um super-homem, não é um homem de ferro, não é o Batman. Seu pastor é o Anderson Cardoso. Tem erros, tem defeitos, tem qualidades, mas que muitas das vezes tenta acertar, mas às vezes erra. Ore pelo seu pastor. Porque a minha chegada não acaba aqui. Meu descanso é na glória. É o dia que o Senhor me chamar. Eu já passei por muitas situações na vida. Já passei por muitos momentos na vida, onde eu tive que ser escondido dentro da cova, beber pão com água. Porque eu tive alguém que abençoou minha vida, alguém que me escondeu, que me protegeu, que me guardou. Então, ore pelo seu pastor. Ore pela vida do seu pastor. Às vezes, o seu pastor é tido como perturbador. Mas é um ser humano. E eu quero profetizar para a vida dessa igreja. Chuvas. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que essa igreja vai frutificar e vai chover. Vai chover muito aqui, irmãos. Vai chover a ponto de nós não termos lugar para as pessoas sentarem. Que Deus nos abençoe.